Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez um privilégio estar compartilhando a palavra de Deus. Hoje o nosso pastor foi convidado a pregar no aniversário da igreja da Pauliceia, aniversário de 50 anos. Então nós estaremos aqui compartilhando a palavra com os irmãos. E eu te convido a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Durante a mensagem nós faremos a leitura de todo o capítulo, porém neste primeiro momento somente até o verso 12. Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 12. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. E perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Bom, aqui nós temos um texto conhecido de João. João, nós sabemos que foi o evangelista que escreveu para os judeus da época. Então esse evangelho é voltado a uma linguagem a qual os judeus pudessem compreender de forma perfeita. E durante esse evangelho ele narra 7 milagres que Cristo fez, mais conhecido como os 7 sinais que demonstram que ele é Deus. E esse é o 6º sinal ou o 6º milagre que Jesus executa aí, curando a visão de um cego de nascença, alguém que nunca havia enxergado nada e que vivia na mendicância e que as pessoas já o conheciam dessa forma. No capítulo 9 aqui nós vamos ter essa narrativa que é uma cura, claro, extraordinária, mas que vai muito além da restauração física desse cego de nascença. Esse episódio ele é profundamente teológico e por trás dele nós podemos encontrar lições que revelam as verdades sobre a salvação. Dentre elas a natureza de Cristo, a condição humana, a soberania de Deus e a resposta do homem ao Evangelho. Este milagre é uma obra de transformação física de um cego, mas também espiritual da cegueira que as pessoas que não conhecem a Cristo possuem, destacando o chamado de Cristo para iluminar o mundo e também a cegueira espiritual em qual os homens se encontram. E é nisso que nós vamos nos aprofundar. Nesse relato nós vamos ver pelo menos 4 aspectos que revelam como se dá a salvação de Deus para o homem. A primeira coisa é a soberania de Deus. A segunda coisa é a obediência do homem como resposta à salvação. Em terceiro lugar, a revelação de Cristo como Salvador. E em último, o reconhecimento de sendo Cristo o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Então convido os irmãos a primeiramente destacar os 3 primeiros versos, onde nós vemos Jesus caminhando, depois vendo esse cego de nascença, quando ele é questionado pelos discípulos sobre quem havia pecado para que aquele homem tivesse nascido cego, ele ou seus pais. E isso não só era uma heresia ou uma mentalidade legalista daquela época, mas até dos dias de hoje, quando nós pegarmos, por exemplo, a religião espírita.
onde se acredita que existe reencarnação e que existe o karma da sua vida regressa. Então, se alguém nasce deficiente, por exemplo, cego, ele pode ter sido na outra vida um assassino. Então, nessa ele está pagando com esse karma uma dificuldade, uma necessidade, uma deficiência, e é isso que eles acreditavam e perguntaram sobre isso a Jesus Cristo. Essa era uma visão limitada que esses discípulos tinham, perguntando sobre esse pecado, mas na história, o cego de nascença, na verdade, é uma figura que representa a condição espiritual de toda a humanidade. Todos nós, espiritualmente falamos, nascemos cegos quanto à palavra de Deus, quanto ao Evangelho de Cristo. E assim como esse cego não via nada fisicamente, não tinha ideia de como as coisas eram, assim também a cegueira espiritual, ela está em todos os homens por causa do pecado original. Não por causa do pecado dele, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus avós, mas sim de Adão e Eva. Desde a fundação do mundo, na criação, no Éden, essa queda trouxe para nós consequências pecaminosas, e dentre elas nós temos algumas que partem da parte física e a maioria delas, ou se não a principal delas, na parte espiritual, por isso a nossa distância de Deus. Jesus, no entanto, aqui ele revela que nem os cegos e nem os seus pais pecaram para causar aquela condição especificamente, mas que aquela condição ela tinha um propósito, e a gente vai ver no verso 3 que ele disse que foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eu queria contar uma história para os irmãos de um irmão nosso que viveu há muito tempo atrás, chamado Agostinho, Santo Agostinho para os mais íntimos. Ele escreveu uma obra biográfica chamada As Confissões de Agostinho, onde ele conta que durante a sua adolescência e juventude ele teve uma vida marcada por satisfações mundanas. Ele fala que nessa época ele tinha uma cegueira espiritual. Ele se entregava pelo pecado e buscava respostas na filosofia que existia naquela época e rejeitava a verdade do Evangelho. Ele fala que teve um período da sua vida que ele sentia uma sensação de insatisfação e como se fosse uma fome espiritual, mas ao mesmo tempo a sua mente e o seu coração estavam cegos para a verdade de Deus. Existe uma cena na sua obra em que ele descreve o exato momento da sua conversão. Ele disse que enquanto estava naquela luta com seus pecados e a sua natureza caída, ele ouviu a voz como de uma criança, mas ele entendia que era uma voz divina dizendo: toma e lê, toma e lê. Na frente dele tinha as Escrituras, e ele, abrindo as Escrituras ali em Romanos 13, do 13 ao 14, onde fala sobre abandonar as obras das trevas e se vestir da luz de Jesus Cristo, ele falou que o texto impactou profundamente o seu coração e ele caiu diante de Deus com a sua mais sincera oração de arrependimento. Esse momento de iluminação espiritual não é algo que Agostinho fez por conta da sua própria força ou pela sua vontade, mas sim pela aplicação da misericórdia de Deus por meio da sua graça, que é soberana, que abriu os seus olhos através da leitura da palavra, e assim ele reconhece que a sua conversão foi um ato de Deus. Foi Deus quem o escolheu para a salvação, e ele não pôde fazer nada, nem por si, e muito menos naquele momento contra si. Então nós temos aqui nessa ilustração de Agostinho a mesma coisa que a Bíblia nos ensina em diversas passagens quando fala de conversão. A primeira coisa que nós temos aqui nesse texto é mostrando que a salvação é obra soberana de Deus. Não é resultado da ação ou do mérito de nenhum ser humano. E a cegueira espiritual, aquela que todos os homens estão destinados por conta do pecado original, ela não pode ser superada pelas nossas próprias forças, nem pelo nosso entendimento. É necessário aqui que o homem nasça de novo, de que o homem passe a enxergar com os olhos espirituais. E assim nós como igreja devemos reconhecer que a salvação é um ato de Deus e assim glorificá-lo pela sua soberania.
A igreja também não deve ficar apontando ou procurando culpados e julgando as situações de sofrimento deles, como o cego que estava sendo julgado por questão de pecado, mas sim é o nosso papel entender que Deus pode usar essas situações aparentemente difíceis ou situações adversas ou até mesmo que nós imaginamos sem saída para manifestar a sua glória e a sua graça. Assim nós vemos diversos exemplos, não só o de Agostinho, não só o desse cego, mas de pessoas próximas a nós, onde nós podemos ver a graça e a misericórdia de Deus agindo e a sua transformação se dada por completo na salvação desse pecador. Ato da soberania de Deus. Portanto, a cegueira espiritual é o ambiente propício para que Deus possa revelar a sua soberania na obra salvadora por intermédio de Cristo. Então a primeira lição e aspecto de salvação que vemos aqui é que a salvação se dá pela soberania de Deus. O segundo ponto, já do verso 4 até o verso 12, eu gostaria de destacar que a salvação é obra soberana de Deus, porém existe uma resposta do ser humano que é a necessidade da obediência. Então, dentro da soberania de Deus existe a famosa responsabilidade humana, e essa responsabilidade se dá pela obediência. Aqui, quando Jesus cuspiu na terra e fez o lodo, aplicou aos olhos daquele cego, e é claro, ele já poderia ali voltar a ver instantaneamente. Mas Cristo lhe dá uma ordem. Qual é a ordem? É que ele vá até o tanque de Siloé e se lave. E Siloé significa enviado. E quem era o enviado de Deus para a salvação dos homens? Jesus Cristo. Então, mais uma vez aqui nós vemos em cada detalhe da história Jesus falando sobre si, sobre a importância da sua obra, principalmente de uma forma com que o judeu pudesse entender. Siloé é enviado. Nós estamos falando do enviado de Deus para a salvação do homem. Seguindo um pouco aqui, nós vamos ver que Jesus também declara que ele é a luz do mundo. E aqui ele não está fazendo uma afirmação sobre a sua identidade divina, mas também revelando a única maneira da cegueira espiritual ser superada. Então ele dá essa característica de como sendo a iluminação das trevas e fala que, além disso, ser uma característica dele por ser Deus, é a única forma com a qual os homens podem enxergar a Deus. Somente Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Somente Ele é a luz do mundo. É aquela estrela que brilhou na manhã de uma noite em Belém. Ele é a promessa de Deus. Ele é o resultado do sacrifício perfeito na cruz do Calvário. O ato de Jesus Cristo de fazer o lodo com a saliva e untar os olhos daquele cego, seguido da ordem para ele ir se lavar no tanque do enviado, é um chamado à obediência. Eu fico imaginando essa cena que esse rapaz era cego e ele nunca tinha visto nada, e ele foi até um local, até o tanque de Siloé, obedeceu instantaneamente. Eu penso que talvez ali naquela situação ele pudesse dar alguma desculpa. Mas o senhor não percebeu que eu sou cego? Não tem ninguém para me levar? Não pode ser um outro dia? Não, aqui nós temos prontamente a obediência do cego às instruções que foram dadas por Cristo. Que bom seria se na igreja nós também correspondêssemos imediatamente à palavra de Deus. Assim que fôssemos exortados no sermão de domingo, na segunda-feira colocássemos em prática. Deixássemos aquele pecado para trás, aquela cegueira espiritual, e que aquele lodo fizesse efeito na nossa vida e instantaneamente nós passássemos a cumprir a vontade de Deus. Mas nós mais à frente também veremos que essa salvação tem algumas fases, e este jovem também as apresenta. Porém, eu queria dizer para a igreja de que a luz de Cristo ela não pode ser recebida sem uma resposta ativa. Não pode dizer alguém que teve um encontro com Cristo, que teve uma conversão dos seus pecados, se não houver essa mudança de mentalidade, de ação. Assim como esse cego foi chamado para obedecer, a se lavar no tanque, nós como igreja devemos responder ao chamado de Cristo, ao chamado de fé e ao chamado de obediência. A luz de Cristo é revelada através da palavra de Deus. É nela que nós encontramos direção para a vida cristã.
Tem gente que aceita a Cristo e fica procurando a palavra de Cristo em diversas fontes, que não a única, somente, inerrante palavra de Deus. É nela que nós temos a vontade de Deus. A igreja tem que entender que obedecer a palavra de Deus não é algo opcional. Não é algo, algumas partes eu obedeço, outras nem tanto. Umas eu gosto, outras eu não vou com a cara. A verdadeira transformação espiritual passa por completa obediência. Não podemos esperar resultados espirituais sem obedecer o que Cristo instrui na sua palavra. Se aquele cego não tivesse obedecido, não teria sido curado. Nós temos um outro pregador muito conhecido, famoso, chamado John Owen. Ele escreveu um livro chamado A Mortificação do Pecado. Esse teólogo, um teólogo muito profundo, ele diz nesse livro sobre uma necessidade de uma vida de obediência à palavra de Deus para que o cristão possa vencer o pecado. Então o pecado está ali, tenazmente o assediando, aonde essa pessoa vai, o pecado vai junto, e ele fala que é preciso a obediência de Deus para ajudar nesta luta contra o pecado. Ele vai argumentar que essa obediência não é somente um ato externo, mas uma transformação interna. Nessa palavra mortificação contínua do pecado, ele usa o conceito mortificar de uma forma metafórica para dizer que o pecado deve ser tratado como algo em decomposição. Então a mortificação, ela se assemelha à decomposição. Dia após dia aquilo vai perdendo a forma, aquilo vai perdendo o cheiro, aquilo vai perdendo as características e se torna nada, um lixo. E assim ele fala que é o pecado. Não é de uma forma mágica que você simplesmente deixa de pecar, mas sim você combatendo com a palavra de Deus, com obediência à palavra de Deus, o pecado vai se decompondo até que ele seja eliminado. E se o pecado se decompõe, ele já não serve mais para alimentar nada, ele já não tem vida. Agora, se o pecado é alimentado, ele passa a tomar conta e alimentar a vida daquele que está pecando. Esse é um dos pontos da sua obra, e ele escreve assim: se o pecado não for mortificado, ele nos matará. Então ele fala que essa bactéria, que se não for decomposta, ela vai crescer de tal forma a tomar conta das nossas vidas e vai ter força suficiente para nos matar. Ele diz mais uma vez aqui que a força do pecado é completamente proporcional à nossa negligência. Então, se você negligencia algo da palavra de Deus, o pecado terá a força proporcional para consumir nesta área da sua vida. E a última coisa que John Owen fala, na verdade, uma das últimas coisas, é que a ideia da obediência em um contexto de transformação pela graça, ele fala que essa obediência não é pela força do homem, não é pelo esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo que capacita o cristão a obedecer. Hoje pela manhã nós estudamos sobre o Espírito Santo e falamos que é Ele quem faz com que nós possamos de fato obedecer a Deus. Ele que é o mantenedor, que faz a manutenção da vida, da salvação em Cristo Jesus. A última coisa que eu queria falar sobre esse ponto em relação à necessidade de obediência é que assim como aquele cego de nascença foi curado quando ele obedeceu à instrução de Jesus Cristo para ir se lavar no tanque, também nós somos chamados a obedecer à palavra de Deus e experimentar dessa transformação espiritual. A obediência não é apenas externa e também não é opcional. Ela vem de uma transformação interna, que é capacitada pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Aleluia, amém. Graças a Deus por isso, porque nós não somos capazes de mortificar o pecado. Precisamos cada dia mais obedecer a Deus para que assim Ele não tome conta das nossas vidas. Obediência é um ato de resposta à soberania de Deus na salvação. A terceira característica que nós vemos aqui da salvação, nós precisaremos ler um pouco mais do texto, agora do verso 13 até o 34. Eu peço que os irmãos prestem atenção nessa leitura. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos.
Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos e eu lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram a cego: que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamassem os pais, e o interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, agora vê? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, e sim, ele nasceu cego, mas nós não sabemos como agora ele vê. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará a si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Vamos ler até aqui para uma breve explicação. Então eles foram, o antigo cego fora levado aos fariseus ali, e aqui é importante dizer que era um sábado, então eles começam a ter dissensão sobre por que alguém curaria no sábado, se não podia curar no sábado, e mais do que isso, por que alguém estava anunciando cura ou salvação no sábado, que também não poderia ser feito. E esse cego, antigo cego, responde que ele simplesmente era cego de nascença e que aquele homem, ao passar o lodo nos olhos e ao lavar no tanque, ele voltou a ver. E aí depois da dissensão eles mais uma vez questionam, pressionando aquele jovem: você tem certeza do que você está falando? Você era cego e esse homem só fez isso e você voltou a ver? O que você acha que esse homem era? Aí ele diz: pelo jeito o homem era profeta. Você vê que aos poucos aqui a cegueira espiritual vai sendo liberada. De início era um homem que passou nos olhos, agora parece ser um profeta. E aí eles ficam mais atônitos ainda e resolvem chamar os pais. Esse cara deve estar maluco, vamos chamar os pais dele aqui. E os pais chegam e são questionados sobre o filho, a cegueira e a cura. E os pais dizem: olha, é nosso filho, era cego de nascença, agora sobre a cura a gente não sabe dizer. Mas aqui diz que na verdade eles só tiveram medo de dizer, porque uma das punições que tinha, se você falasse que Jesus era o Cristo, era você ser expulso da sinagoga, ser como excomungado. A família ia ser amaldiçoada ali no meio do povo. E o que os pais respondem é: olha, ele já tem idade para responder por si, pergunta para ele. Não se sabe a idade desse jovem, mas acredita-se que ele tinha acima de 20 anos, alguns dizendo até 40 anos de idade, mas era alguém que poderia responder por si. E ele continua a ser interrogado. No 24 diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vô-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nós não sabemos de onde é. E respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu falar de alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Vemos que o ex-cego também gostava de interpelar, não tinha medo desses fariseus. E quando chamado pela outra vez, ele disse que aquele homem, ou depois aquele profeta, provavelmente não era pecador. Provavelmente era alguém que fazia a vontade de Deus.
Porque nunca na história se ouviu falar de alguém curar um cego de nascença e Deus curou esse cego, porque eles falaram, dá glória a Deus e não a este homem. Ele disse, mas este homem deve estar obedecendo a Deus, porque os que obedecem a Deus, Deus vai praticar a sua vontade por meio dele, vai atender o seu pedido. E sendo ainda interrogado, ele disse, por que tantas perguntas? Vocês afinal querem seguir este homem? E os fariseus mais irritados ainda dizem, não, nós seguimos a Moisés, esse é o nosso patriarca, esse é de Deus. Agora esse homem eu nem sei de onde vem. O ex-cego não deixou barato, falou, vocês não sabem de onde vem? Os homens com tanto conhecimento assim não conhecem alguém que está curando em nome de Deus? A resposta veio a cavalo, ele foi expulso, tratado como aqui, você que é nascido em pecado quer ensinar a nós? Tipo de alguém que não tem mais argumento, passa a atacar a pessoa. Você, um cego de nascença, some daqui. Ele é expulso ali. Mas aqui em toda essa interpelação, em toda essa sequência aqui, nós percebemos que o milagre de Jesus Cristo causou ali uma grande divisão e um alvoroço. Porque o cego que estava curado, ele era marginalizado, pedia esmolas, agora ele chamou até, foi convidado para ser testemunha da obra de Cristo. Enquanto os fariseus que se orgulhavam de sua posição religiosa, permaneceram espiritualmente cegos. Eles questionavam esse homem e ainda assim duvidavam da autenticidade da cura. Como quando a pessoa vai perguntando e você fala, mas você ainda não entendeu? Será que é necessário que eu desenhe? Foi chamado testemunhas, os pais disseram, perguntado pela segunda, perguntado pela terceira vez. E essa cegueira espiritual dos fariseus é evidente. Eles rejeitam que Cristo havia sido revelado através desse sinal, preferindo manter a sua própria justiça e as suas tradições e as suas convicções, ao invés de submeterem a obra divina através daquele milagre. Um aspecto interessante que comentei com os irmãos a ser destacado é que essa revelação de quem Cristo foi sendo vista de forma gradual através do testemunho do ex-cego. De início ele disse que um homem o curou. Depois ele disse que provavelmente esse homem era um profeta. Depois ele disse, esse homem eu acho que não tinha pecado, ele cumpria a vontade de Deus e Deus fez um milagre através da sua vida. Temos aqui a confissão de fé do ex-cego. Nós temos aqui alguém reconhecendo o poder de Cristo e a ação de Deus na sua vida, o libertando da cegueira física, a qual estava sendo aplicada agora também à sua cegueira espiritual, confrontando também aqueles fariseus. Meus irmãos, assim como os fariseus de João 9, que não reconheceram a verdadeira luz de Cristo, a nossa tendência também pode ser confiar nas nossas obras e esforços para alcançar justiça diante de Deus. Às vezes nós nos colocamos diante de Deus como merecedores porque nós somos bonzinhos, porque nós vamos à igreja sempre. Antes do louvor eu deposito o meu dízimo. Sempre que possível eu ajudo o próximo. Eu não falo palavrão, eu não roubo, nunca matei ninguém, não traio minha esposa. Quer mais o quê? Infelizmente, essa é uma cegueira espiritual. Porque a salvação que vem pela fé, a verdadeira fé, não é busca por autojustificação. Ela reconhece a total dependência de Deus. Não só na salvação, na conversão, mas também pela graça e misericórdia revelada em Cristo, que é aquele que de fato cumpriu a vontade de Deus. Então, se você se enxerga por vezes merecedor, entenda que somente Cristo cumpriu toda a vontade de Deus e é só Ele que pode nos libertar da nossa cegueira espiritual. Revisando então antes do último aspecto, irmãos, na salvação tem a soberania de Deus e como resposta a obediência humana. Para isso ser evangelho, ser verdadeira fé, é necessário que Cristo seja revelado. Mas mais do que ser revelado, porque muitas pessoas reconhecem a Cristo. É um grande homem na história, mas mais do que isso, ele tem que ser reconhecido como Filho de Deus. E esse é o último aspecto que nós vamos ver ainda nessa história, seguindo a leitura agora do verso 35 ao verso 38. Depois de ser expulso da sinagoga, vai dizer que, ouvindo Jesus que tinham expulsado, encontrou-lhe e perguntou: crês tu no Filho do Homem?
E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Até aqui, irmãos. Nós temos então, após esse jovem ter sido achincalhado na sinagoga, expulso, se encontrando com aquele que havia curado a sua cegueira, não só física, mas agora espiritual, porque nós vemos o reconhecimento de Jesus Cristo como sendo Filho de Deus. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? Aí diz: quem é o Filho de Deus? Me conta que eu quero crer. Aí Jesus está falando com ele agora. Você está de frente para ele agora. E esse cego, ex-cego, vai dizer prontamente: creio, Senhor. E não só isso, aqui diz que ele o adorou. O reconhecimento de Cristo como Filho de Deus requer adoração, além da obediência. No final do capítulo, esse homem finalmente reconhece a Jesus Cristo, aquele que havia feito o milagre, até porque ele ainda não tinha o visto, afinal, na época do milagre ele era cego, e quando voltou do tanque, Jesus já não estava mais lá, justo. Mas nós vemos que quando ele reconhece Jesus como Filho de Deus, a imediata resposta à sua crença, à sua fé, é a adoração. Ele não só aceita a cura física que tinha tido, mas ele compreende a realidade espiritual daquilo que aconteceu na sua vida. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é o ponto culminante dessa história que nós lemos, porque é isso que transforma a vida do homem. Não bastava Jesus ter somente tirado a cegueira física daquele homem, mas principalmente a espiritual. Afinal, como já disse, a cura desse cego é uma metáfora da verdadeira cura, que é a salvação, a iluminação espiritual, que é aquela que leva ao reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Então, ao nós reconhecermos a Cristo, nós temos que adorá-lo, obedecer a sua palavra e sermos servos da sua obra. A igreja é chamada para reconhecer e adorar a Jesus Cristo, Filho de Deus, porque ele não é apenas um curandeiro de doenças, ele não é apenas aquele que traz bênçãos materiais, não é aquele que deixa as pessoas ricas, não é aquele que ressuscita os mortos. Ele não é somente isso, ele é muito mais do que isso. Ele é o Redentor, ele é o Senhor das nossas vidas. E o nosso chamado não é apenas para experimentar a cura da cegueira espiritual, porque essa parte todo mundo quer, mas é viver a resposta dessa cura com adoração em cada ato da nossa vida. Essa é a verdadeira resposta de um coração transformado. Em um mundo que ainda vive nas trevas, a igreja é responsável por comunicar, assim como aquele cego que havia sido curado, a quem foi que o curou. A igreja deve confessar e adorar a Cristo em todas as suas ações, não somente no culto público, para que as pessoas que estão cegas espiritualmente possam vir a enxergar a verdadeira luz, que é Cristo, o nosso Senhor. Por fim, meus irmãos, eu queria dizer que a cura do cego de nascença é um evento repleto de verdades profundas para a nossa igreja nos dias de hoje. Ela vai nos lembrar da cegueira espiritual, ela vai nos lembrar que todos nós temos essa cegueira quando não conhecemos a Cristo, mas também vai nos lembrar que a salvação é dada por meio de Deus, na sua soberania, na sua infinita bondade, no seu conhecimento, e também da necessidade que nós temos de obedecer a esse chamado. Mais do que isso, obedecendo a palavra e o adorando, deve existir o reconhecimento de quem Cristo é, não somente o Salvador, mas também o Senhor das nossas vidas. E por último, nós como igreja devemos constantemente nos voltar para Jesus Cristo, a luz do mundo, reconhecer a dependência dele para tudo em nossas vidas. Devemos ser um povo completamente obediente à palavra de Deus e refletir a sua luz como tochas carregando o Evangelho, um luzeiro que guia os homens proclamando a glória de Deus,
E enquanto nós adoramos e seguimos o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que nos cura e nos transforma, nós anunciamos o Evangelho e levamos as pessoas a conhecer o enviado, a conhecer aquele que é o único digno de toda a honra, glória e louvor. Que nessa noite Jesus Cristo possa ser o único motivo da sua adoração, que nós possamos reconhecer a soberania de Deus na nossa salvação, obedecendo a sua palavra, reconhecendo Cristo como Senhor das nossas vidas e adorando, a partir de agora, indo direto ao tanque de Siloé e provando das bênçãos de Deus na nossa vida. Amém.